Bem-vindos ao Espaço da Nath, lugar de reflexão e transformação. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo? Então, o tema de hoje é algo que eu também compartilhei nos meus stories há uns dias atrás. Inclusive, se você não me acompanha, eu te convido para dar uma olhada, né? Que eu sempre compartilho alguma reflexão que eu tenho ao longo do meu dia, enfim. Você vai ser edificado aí, tenho certeza. Mas o tema que eu vou trazer hoje aqui para vocês é sobre nós não colocarmos Deus numa caixinha. Repete comigo assim: não podemos colocar Deus numa caixinha. Eu compartilhei um pouco a minha experiência a respeito disso, mas vou trazer aqui para vocês que uma das minhas características é que eu sou muito fiel. E isso é uma qualidade, né? Mas pode se tornar um defeito aí se a gente não cuidar, porque eu sou muito fiel aos meus valores, à minha família, né? Aos meus amigos, então eu vou defender até o fim. Isso, por ser uma característica minha, às vezes pode me atrapalhar se eu não cuidar, né? Porque há um tempo atrás eu havia recebido uma palavra a respeito de que eu ia trabalhar com determinado público dentro da psicologia. E realmente isso aconteceu, eu trabalhei com esse público, mas chegou um momento na minha vida, hoje, né, no momento que eu tô, em que algumas coisas precisavam ser ajustadas na minha profissão para que eu conseguisse conciliar com a minha rotina de vida, enfim. Então, eu comecei a me questionar, poxa, mas eu tenho aquela palavra, mas ela não se encaixa aqui com outras palavras que eu tenho e com o padrão de vida que eu busco e com as prioridades que eu tenho hoje. Enfim, eu comecei a me questionar a respeito disso por conta dessa minha característica de fidelidade. Não, eu tenho que ser fiel até o fim com essa palavra, né? Se eu vou trabalhar com esse público, eu tenho que ir até o final. Eu tinha, né, essa mentalidade e essa crença a respeito de palavras que eu recebi ao longo da minha vida. E aí eu comecei a entrar em conflito e me questionar a respeito disso, e daí eu comecei a receber outras palavras a respeito, enfim, de que eu ia pregar, né? Não só cantar, mas também pregar. Várias coisas, assim, que foram ampliando as coisas que eu ia fazer. E aí eu comecei, Deus, como assim? Como é que eu vou ser tudo isso? E eu já tava num processo em que eu tava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu tava fazendo quadro, tava atendendo, e as coisas da igreja, enfim, e eu tava tipo, cara, como que eu vou dar conta de tudo isso? E eu comecei, tipo, parece que eu tô fazendo coisa errada, né? Porque eu tinha, né? Eu tinha essa ideia de de eu ser a melhor coisa, de eu ser a melhor naquilo que eu me propuser a fazer, né? Então eu comecei a entrar nesse conflito, e aí algumas coisas que eu fui aprendendo a respeito disso através de pessoas, né, de situações e do que o Espírito Santo foi me ensinando. Primeira coisa é que Deus trabalha em ciclos. Gente, pode ser muito óbvio, mas pra minha característica e na situação que eu tava, eu não conseguia enxergar isso. Mas a primeira coisa é que Deus trabalha em ciclos. Então, a palavra de ontem não é a mesma de hoje, né? A palavra que o Senhor deu naquele momento, ela se cumpriu, ela realmente foi verdadeira, não foi erro, né? Mas agora Deus estava me levando para um novo lugar, uma nova estação. E aquela profecia já não cabia mais, né? Era uma nova palavra que o Senhor tinha para mim. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender, que Deus trabalha em ciclos. A segunda coisa que eu fui aprendendo é que Deus quer ampliar o nosso espaço, ampliar a nossa tenda, né? Que tem um versículo, acho que fala sobre isso. Então, o Senhor, Ele nos chamou para a gente brilhar a luz, né? Que Ele coloca sobre nós. A gente é a luz de Cristo nesse mundo. E a luz, ela não fica num lugar escondidinho, né? Ela é colocada num lugar mais alto, para que possa brilhar. Então, o Senhor, Ele não nos chamou para a gente ficar escondido, né, num canto, enfim, mas para aumentar o nosso poder de influência, para que a gente possa ser referência, enquanto cristãos, em todas as esferas da sociedade. Quando o Senhor começou a dar várias palavras a respeito disso, que eu ia ser isso, 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 e várias coisas, na verdade o que Ele estava me ensinando é que Ele estava ampliando o meu espaço, ampliando o meu nível de influência, ampliando as minhas habilidades, né? Ele estava querendo derramar mais dons, mais habilidades, mais unção. Então, quando a gente aceita isso,
cara, o Senhor começa a derramar mais. Agora, se a gente fica com medo e tipo assim, não, mas eu não tenha, tipo, fica preso nas crenças de que não, eu tenho que ser só uma coisa, de que, eu não posso, né, não vai dar, eu não vou dar conta. Enfim, quando a gente fica preso nisso, a gente tá limitando Deus, a gente tá limitando o agir de Deus e o quanto Ele pode nos usar. Então, quando Ele fala, cara, eis-me aqui, é isso aí que eu vou ser mesmo, então tá, o Senhor vai dar um jeito e a gente vai dar conta e Ele que vai capacitar. E a terceira coisa é que a gente não pode limitar Deus, né? O Senhor, Ele é muito criativo. E Ele nos chamou não pra gente viver numa escravidão e ficar se limitando, mas pra liberdade. O Senhor nos chamou pra liberdade. Então, isso é algo que eu aprendi também, que a gente não pode colocar Deus numa caixinha, a gente não pode achar que Deus sempre vai fazer de tal forma, de que Deus só pode agir de tal jeito, da forma como eu imaginei. A nossa mente é muito limitada. Então, que a gente entenda isso. Primeiro, que Deus trabalha em ciclos, né? O segundo, que Ele quer ampliar o nosso espaço. E o terceiro, que a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Tá bom, gente? Me conta aí o que vocês foram ministrados e o que vocês refletiram a respeito disso. Eu espero que vocês tenham refletido em algumas coisas, tá bom? Um beijo!